Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Atilor Júnior e esse é o podcast Vida de Cristão. E hoje nós vamos para um episódio dos nossos valores, claro, os valores do podcast, mas também um assunto relacionado à atualidade do que tem acontecido hoje. Vocês têm visto aí, nós estamos no final do mês de fevereiro, e vocês têm visto aí algumas coisas acontecendo em relação ao nosso governo, claro, né, o Brasil, e também ao país de Israel, né, guerras e rumores de guerras. E nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto relacionado a isso, relacionado à tolerância, a sabedoria, que é o valor principal, e nós vamos falar sobre o nosso valor secundário, a tolerância. Até que ponto um cristão ou nós, como brasileiros, devemos estar tolerando e suportando essas coisas que estão acontecendo? Eu não vou entrar agora no mérito do assunto, do que você entende, do que você acredita, mas nós vamos ver à luz da palavra de Deus o que significa essa tolerância e o porquê de eu estar trazendo esse assunto em meio à atualidade, o que está acontecendo hoje. Vamos lá? Então nós vamos aqui, hoje eu tenho poucos versículos para tratar sobre esse assunto, para o podcast ficar mais focado, mais direcionado para o assunto principal. Nós vamos então falar sobre a tolerância. Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então aqui, claro, é algo simples e bem objetivo do que a palavra diz em relação ao perdão. Nós temos que suportar uns aos outros, estar sempre esse suportando. Nós temos aprendido também na igreja onde eu congrego o que é esse suportar. Esse suportar é o suporte, né? Eu sou um suporte, não é suportar naquele sentido, poxa vida, vou ter que aturar esse cara, estou suportando ele. Não. Até porque o mundo de hoje coloca essa situação do suportar de um modo ruim. E não é isso. Suportar vem de suporte. Então você tem que ser um suporte para alguém, para o seu próximo. Então não é o suportar de cansado, aquele sentimento de puxa vida, tem que suportar essas coisas, tem que suportar esse cara, tem que suportar essa mulher. Não é isso. O suporte é realmente, vou te dar o suporte, eu vou ser o seu suporte, vou suportar aquilo que você não consegue. No entanto, é isso que também está relacionado a amar ao seu próximo como a ti mesmo. É suportar, é dar suporte a ele para que ele também possa vencer e crescer na vida, seja financeiramente falando ou espiritualmente. Você tem que ser esse suporte. E quando não, o seu próximo será o seu suporte, será o meu suporte. Então, por isso que nós devemos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. E quando necessário, nós temos que estar lá, preparados para estender as mãos, para ajudar essa pessoa a se levantar e mais. Já ouviu falar em fazer mais do que o combinado? Eu acredito que sim. Então não é só suportar, levantar a pessoa, é você dar condições dela permanecer de pé e continuar caminhando. Então você tem que dar essas condições para o seu próximo, para que ele possa continuar caminhando junto com você no caminho com Cristo. Ele também possa obter a salvação da vida dele, da família dele, e ele possa ter sucesso na sua carreira espiritual, financeira, pessoal, enfim, todas as áreas da sua vida você tem que ajudar essa pessoa, o seu próximo, a ter essa oportunidade de crescimento através do seu suporte. E aí vai dizer, e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Porque se você vai estar andando junto, se você vai ser o suporte de alguém, automaticamente você vai ver os defeitos dela. Ou melhor, você vai ver aquilo que você não gosta nela.
E às vezes não é nenhum defeito, mas é o que você e eu não gostamos na outra pessoa. Então, além de nós sermos esse suporte, nós também temos que relevar e perdoar. Aí entra, então, a tolerância. Nós temos que tolerar algumas coisas, porque às vezes para a pessoa é certo, é correto, mas para nós não. Às vezes nós não gostamos. Eu não estou dizendo relacionado a pecado, mas estou dizendo relacionado a pessoal, a persona, né? O pessoal da pessoa, o que ela tem, o caráter que ela tem. Às vezes, ela tem um bom caráter, mas ela tem algumas manias que você não concorda. Ela tem um jeito de falar que para você não é legal. Tem pessoas que são pessoas boas, maravilhosas, mas na hora de abrir a boca são pessoas aparentemente duras, arrogantes ou frias quando vai dizer alguma coisa, mas às vezes é o jeito da pessoa. E nem por isso essa pessoa é uma enviada de Satanás ou uma pessoa má. Pelo contrário, ela tem o jeito dela, assim como você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Tem pessoas que às vezes esperam que eu esteja aqui sendo como um pentecostal, oh glória, e abençoando e rodando aqui no manto. E não vai acontecer, porque eu não sou dessa maneira. Tem pessoas que não gostam do modo como eu esteja explicando a palavra. Tem gente que está ouvindo agora, você que está ouvindo essa mensagem deve estar pensando, poxa, mas ele poderia estar dizendo isso, poderia estar dizendo aquilo. Porque isso é normal e é natural do ser humano. A única coisa que eu peço para vocês, me suportem e me perdoem por não estar agradando a todos, por não estar trazendo a mensagem que todos gostariam de ouvir. Mas essa é a mensagem. Eu só estou dando um exemplo de mim mesmo, tá bom? Lembrando, sempre lembra, né? Eu sou o primeiro da fila aí e posso estar não agradando a alguém com um podcast. Mas se eu estou levando a mensagem, então que continuemos assim, porque a honra e a glória é para Deus. E aí, continua. Como o Senhor lhes perdoou. Então, perdoa. Perdoa. Se tem alguma coisa errada que você não gosta, perdoe, seja tolerante, releve. Você também não é perfeito, eu não sou perfeito, e essa pessoa provavelmente está na caminhada junto com você, ela precisa do seu suporte, você vai precisar do suporte dela. Perdoe. Dá muito certo esse versículo entre casais, entre amigos, entre irmãos, tá? Isso dá muito certo. Ah, mas eu tenho que viver com o meu próximo que é distante? Não, muito mais na sua família. Porque às vezes a gente quer viver com o próximo que está lá fora e dentro da nossa família a gente não vive isso. A gente não perdoa, a gente não é suporte de ninguém, a gente não ama, a gente não é tolerante. Então, pratique dentro da sua casa primeiro, cuida da sua casa, cuida da sua família e depois você pode fazer isso com os irmãos da igreja, os irmãos lá fora, as pessoas do seu trabalho, tá bom? Mas primeiro é em casa. Você pratica tudo isso que a gente ensina no podcast, primeiro é dentro de casa, para que a nossa casa esteja perfeita, a nossa casa esteja em ordem, tá bom? Não tente já sair fazendo para fora da sua casa, às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar problema. Continuando então, aí no próximo versículo, Romanos, capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: recebam aqueles que são fracos na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Em outras traduções vai dizer, olha, receba aqueles que são fracos na fé e tome cuidado com os assuntos. Não precisa entrar em assuntos muito aprofundados, não precisa talvez julgar essa pessoa porque ela fez alguma coisa errada ou porque ela está desanimada. Você tem que ter calma, você tem que ter ponderamento, você tem que ponderar aquilo que você está falando, aquilo que você vai dizer para esse tipo de pessoa. Tem pessoas que são fracas na fé. Elas até estão dentro da igreja, ouvem, estão sempre ali, talvez até o mesmo tempo que você está na igreja, talvez até mais tempo que você, mas elas são fracas na fé. Ou seja, tudo aquilo que elas ouvem, elas não conseguem acreditar, elas não conseguem firmar sua vida e os seus pensamentos nas palavras do Senhor. Então, não quer dizer que elas não tenham sabedoria, não quer dizer que elas não saibam o que devam fazer. Elas só não acreditam muito, elas só não têm estrutura emocional ou espiritual para acreditar que aquele problema é uma fase, ele vai passar, que aquela circunstância de vitória você tem que vigiar para não cair, né? Assim como a palavra fala que às vezes vem uma vitória, mas a gente tem que tomar cuidado porque sempre tem alguém olhando e o inimigo está ao redor e a qualquer momento pode nos atacar. Então nós temos que cuidar dos momentos de vitória e dos momentos de derrota.
às vezes essa pessoa não acredita. Esses tipos de pessoas não são raros dentro da igreja, não são raros dentro do meio cristão. Existem muitas pessoas dessa maneira, que ouvem a palavra, adoram, louvam com hinos, louvores, estão sempre aprendendo, estão sempre ajudando outras pessoas, estão sempre participando das coisas da igreja, das coisas da comunidade, mas elas não acreditam quando o problema vem para elas, quando elas estão sofrendo algum problema, algum ataque, elas ficam desanimadas rápido, elas se esquecem das palavras de motivação, das palavras de fé, de encorajamento do Senhor, elas esquecem, parece que dá um branco, e essas pessoas passam a ficar desesperadas. E eu acredito que você já viu, sabe aquelas pessoas que veem aí o encontro, né, dos problemas e ela corre no banco fazer um empréstimo, ela corre no vizinho, corre no parente mais próximo pegar dinheiro emprestado, ou se desespera num relacionamento amoroso, por exemplo, aquela pessoa que às vezes num relacionamento novo, claro, eu estou dizendo vão se separar porque não está dando certo, ela entra em desespero, ela começa a chorar, ela pede para ficar de volta, ela pede perdão, ela implora para outra pessoa ficar e de repente já não está dando mais certo, tem que deixar a mesma pessoa e ela não acredita que pode dar certo com outra pessoa, ou às vezes no ministério, de repente, o pastor ou o líder vai lá e dá uma dura, deixa de banco, fala, olha, vem cá, e ela se desespera, acha que nunca mais vai ser chamada, e ela quer sair da igreja, ela fica desesperada, ou ouve uma coisinha de alguém da igreja, né, que de repente você fez alguma coisa, alguém não gostou, e você ouve um comentário negativo e você fica desesperado, porque alguém da igreja viu o que você fez e não gostou e você não está agradando, você entra em desespero, você começa a achar que as pessoas estão te olhando, aí a gente fala que tem aquela mania de perseguição, né? E você fica fraco na fé. Isso acontece a todo momento, em toda a igreja, com todo cristão. Tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é que você não deve permanecer ou ficar dessa maneira. Você que está fraco na fé, você tem que estar perto de pessoas que vai te motivar, vai te dar conselhos para você permanecer de pé. E se você não tiver essa vontade, essa fé, então deixe que as pessoas que são o seu suporte, e você que é suporte, sabe quem são essas pessoas, você tenha fé por essa pessoa e ajude ela até ela voltar aos eixos, tá bom? Seja da sua família, seja dentro da igreja, você sabe quem são essas pessoas. Você tem que ser o suporte dela, você tem que ajudar ela até ela voltar novamente à estrutura emocional dela, à estrutura espiritual, e ela caminhar na fé novamente e aí acrescentar, aumentar a sua fé cada vez mais. E os assuntos, claro, você não deve, não jamais, né? Porque às vezes a gente tem que dar uma dura, de repente essa pessoa entende a palavra, você tem que chamar atenção. Mas não assuntos muito aprofundados, como, por exemplo, eu não devo ficar julgando as pessoas por ela ter uma fé fraca e, de repente, a minha fé é forte. Não, de maneira nenhuma, eu tenho que ajudar. Por mais que eu sei que essa pessoa, a minha fé, ou o que eu faço, da maneira como eu ando, é muito mais resistente, muito mais forte do que o sentimento, do que o que essa pessoa está sentindo. Eu não devo falar isso. Da mesma sorte, eu também não devo colocar palavras muito difíceis para uma pessoa que está com a fé fraca, porque ela já acredita em tudo, como eu disse, ela já sabe tudo. Não adianta eu ficar dizendo palavras da Bíblia para ela, histórias de personagens que venceram, porque ela já sabe tudo isso. Então, não adianta eu ficar inventando a roda. O que eu tenho que fazer é simplesmente ser o suporte, estar do lado dela e fortalecê-la para que ela possa novamente se erguer, se estruturar e voltar a caminhar na fé. Vamos para o próximo versículo, mas antes, né? Você chegou até aqui, se inscreve no canal, vai lá, se inscreve no canal, você que está no YouTube, se inscreve aí no YouTube, você que está no Spotify, se inscreve no Spotify, ativa o alarme, que são as notificações, para você receber conteúdo novo do podcast, e deixa seu comentário, dá 5 estrelinhas, avalia o nosso podcast. Eu preciso dessas 5 estrelinhas. Agora eu estou pedindo, antes eu não pedia não, mas agora eu estou pedindo porque o Spotify, né, e
e o YouTube, eles dão relevância para o podcast. Então, o meu conteúdo é caseiro, não é um conteúdo de alta qualidade, como vocês veem em outros podcasts aí, muito bem produzidos, tá? Eu estou na minha casa, na área do fundo da minha casa, gravando o podcast. Ele é um podcast caseiro, mas é a maneira que eu encontrei de abençoar as pessoas e de cumprir o ID na minha vida. Então, dessa vez, eu estou pedindo para vocês darem as 5 estrelinhas lá, classificar o podcast, indicar para um amigo, indicar para as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, da sua família, indica para eles também, pede para eles também dar 5 estrelinhas lá, curtir, abençoar a vida desse servo aqui que está aqui já há 1 ano e meio gravando o podcast, trazendo conteúdo e não falhando mês após mês, aqui semana após semana, para que o YouTube e o Spotify me dê relevância para o canal e continue. Lembrando, ele é gratuito, tá? Ninguém paga nada para estar assistindo o podcast e ouvindo. Mas vamos lá, já fiz o merchan. Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas. Olha que forte esse versículo e que esclarecedor. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Então, a paciência também nós podemos dizer como tolerância. A sabedoria do homem, ela dá tolerância, ela traz mansidão, calmaria, né? A gente tem que ter calma, a gente tem que ter mansidão, longanimidade. Então, ela nos traz essa tolerância, essa paciência. E a glória desse mesmo homem que tem essa sabedoria é ignorar as ofensas. Poxa, se tem alguém te ofendendo, eu vou dizer uma diferença entre ofensa e crítica construtiva, tá? Uma crítica construtiva é você entrar aí agora no YouTube ou no Spotify e deixar um comentário. Júnior, acho que você poderia fazer isso. Acho que você poderia fazer aquilo. Acho que o podcast poderia ter isso, poderia ter aquilo. Enfim, você vai me dar uma crítica construtiva. E aí eu vou olhar, poxa, legal. Então isso é uma crítica construtiva. A ofensa é quando você vai escrever aí, da mesma maneira, esse podcast é uma... Você só fala besteira. Você é um cara que não entende. E você começa a ofender a minha pessoa, ofendendo a mim, em relação ao que está acontecendo aqui. Volto a dizer, a palavra está sendo pregada. Mas se você quiser me ofender, manda no particular. Não manda ali publicamente, porque as pessoas podem olhar e achar feio, né? É feio você ofender uma pessoa, principalmente entre cristãos, né? É claro, mas se você não gosta de alguma coisa do que eu estou dizendo aqui, ou você guarda para você, porque a gente já falou que toda palavra, se ela não vai trazer benefício algum, se ela não vai produzir fruto algum, então é melhor que ela nem seja dita, né? Mas, mesmo assim, você quer dizer algo para mim? Manda ali no particular, no privado, não tem problema nenhum, eu vou ler e às vezes eu posso até levar como algo construtivo, né? De repente você não gostou de alguma coisa e aí eu posso olhar, poxa, posso tentar melhorar. Mas se for uma crítica construtiva, aí eu peço para que você escreva publicamente ali, não tem problema, porque quando você escreve publicamente ali a sua crítica construtiva, todo mundo vai ler e no próximo episódio eu vou ler e vou tentar melhorar. As pessoas vão falar, poxa, ele me ouve. E eu estou ouvindo, eu estou lendo, né? Eu estou tentando ajudar. É claro, eu não vou mudar a palavra de Deus, isso eu não posso mudar. Eu posso mudar o jeito que eu gravo, o jeito que eu falo, eu posso mudar minhas roupas, eu posso mudar meu corte de cabelo. Tudo com tolerância, com paciência, né? Eu não vou fazer tudo isso, mas alguma coisa que eu puder mudar para melhorar o podcast eu vou fazer. Mas é só para você entender o que é a diferença de ofensa e de crítica construtiva, tá? Então, a gente tem que ignorar a ofensa. Peço para que você coloque no particular, porque se você colocar para todo mundo ouvir, aí eu vou ser obrigado a ignorar, porque às vezes, dependendo do que você escrever lá, eu não sou tudo aquilo. E eu estou dizendo em relação a mim, estou dando exemplo de mim, mas isso vale para o seu dia a dia, na igreja, com a sua família, no seu trabalho. Se tem alguém te ofendendo, ouça, tá? Porque às vezes existe também uma diferença entre ignorar a ofensa
e desprezar a pessoa. Não despreze a pessoa. Não é você ouvir e virar a cara. Não, ouça. Ouça e se você tiver aí, nessa hora tem que ter um sangue frio, né? Ou a tolerância, e você fala, olha, perdão, vou tentar melhorar, tá? E sai andando. Aí sim você ignora a ofensa se essa ofensa não tem nada a ver com você. Se essa ofensa não tem nada a ver com você, você ignora ela. Ignora. Poxa, isso é a sua glória. Diante de quem? Diante de Deus e diante do Espírito Santo, que vai tratar com você. Agora, se a ofensa veio, entrou no seu coração, te machucou, aí o que eu te peço é mansidão. Você engolir, ficar quieto, não responder na hora, deixa a pessoa embora e depois você trabalha o seu emocional para tentar ignorar aquilo, tá? A não ser que aquilo é uma verdade, tá? Tem gente que às vezes ofende falando uma verdade, um defeito nosso, tá? Existe, todo mundo tem um defeito. E tem gente que aponta na nossa cara o nosso defeito. E além de apontar na nossa cara, ofende por conta desse defeito. Aí a gente tem que ponderar, porque dói, tá? Vai doer. Você releva e você tenta mudar isso, para que isso não se torne mais uma ofensa. A ofensa, ela só dói em mim e em você quando ela é uma parte de verdade da nossa vida. Aí, quando ela dói, aí a ofensa é uma realidade, né? Normalmente dói quando aponta os nossos defeitos, como eu falei. Mas se te ofendeu e não doeu, não faz sentido o que a pessoa está dizendo, então você ouve e depois ignora, tá? Isso é a glória do homem sábio, do homem que busca sabedoria. E aí, eu vou agora continuar aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos para guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Esse versículo, ele é lindo, tá? E aí ele vai falar assim, com toda a humildade. Então, tenha humildade, busca a humildade. Aonde? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem disse isso? Jesus. Então, você vai buscar humildade em Jesus. Você vai copiar ele, tá? Essa que é a realidade. Com toda a humildade e mansidão. O próprio versículo já fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esses dois já estão em Jesus. Com longanimidade. E aí é o quê? Os frutos do Espírito Santo, né? Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. São os frutos do Espírito Santo. Está lá em Coríntios, se eu não me engano. Você vai saber da longanimidade. Você tem que ter. Se você tem o Espírito Santo, você tem longanimidade. Suportando-vos, novamente, suporte uns aos outros em amor. É por amor, não é por obrigação, é por amor, porque eu amo essa pessoa, quero vê-la bem, então eu vou dar um suporte para ela, ser o suporte dela, por amor. Esforçando-vos para guardar a unidade. O que é essa unidade? Eu e você, nós, vamos guardar essa unidade do Espírito Santo, né? Que nos une. O meu Espírito que testifica com o teu Espírito, que testifica com o Espírito Santo, que nós somos aí unidos, nós somos um só corpo, né? Ali a igreja, não estou falando de casamento, estou falando da igreja. Nós somos um só corpo, cada membro ali tem a sua função. Então nós temos que estar unidos pelo vínculo da paz, através do Espírito Santo, pelo vínculo da paz, porque o Espírito Santo é um espírito de paz, é um espírito de mansidão, é um espírito de unidade. E aí eu finalizo com esse versículo e agora eu entro naquilo que eu falei no início, do governo, das coisas que estão acontecendo e da tolerância. Por que eu trouxe esse tema aqui? Justamente porque você como cristão e eu como cristão, nós sabemos que a Bíblia pede para que nós venhamos a orar por Jerusalém. Nós venhamos a buscar interceder pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. E a Bíblia fala daqueles que se juntarem contra Israel, né? A Bíblia diz que Deus não terá por inocente a nação que tentar alguma coisa contra Israel. E nós vimos já muitas nações tentando algo contra Israel. E o que está acontecendo hoje no Brasil é justamente isso.
Nós estamos vendo a liderança do Brasil, do país, entrando num assunto delicado, tentando aí fazer guerra contra Israel. Isso não vai dar certo. E nós, como cristãos, nós temos que nos posicionar. Isso não pode ser tolerado. Essa tolerância tem que ser zero. Por quê? O nosso Deus diz para não fazer isso. O nosso Deus diz que isso é errado. E se nós assinarmos embaixo com o que está acontecendo, dizer que está tudo bem, então nós vamos também pagar um alto preço. O que eu peço para você é que você clame a misericórdia do Senhor, peça perdão pelo Brasil, pelas autoridades do Brasil que estão fazendo, peça perdão e que ele não impute sobre nós, sobre os seus filhos, a sua igreja, esse pecado, essa falha. Porque se começarmos uma guerra, um problema com Israel, vai atingir todo mundo. E vai atingir todo mundo, eu não estou dizendo financeiramente, eu estou dizendo espiritualmente. E vai ser muito difícil se manter cristão em meio a uma guerra contra o nosso próprio Deus. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Porque quem guerreia contra Israel, não é Israel quem guerreia contra as outras nações, mas é o próprio Deus. Porque Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então, tentar algo contra a menina dos olhos do Senhor é tentar algo contra o próprio Deus. E não vai dar certo. Ninguém vence uma guerra contra Deus, tá? E o mais triste é que ele é o nosso Deus também. Nós cremos nele. E por conta da nossa liderança, se a gente, volto a dizer, se a gente concordar com isso, tolerarmos isso, então aí o problema passa a ser nosso também. A partir do momento que você vê acontecer, você ouve falar e você diz, tá tudo bem, então você passa a ser cúmplice disso e você também passa a pagar o preço pela decisão que o líder tomou. Assim é na sua casa, assim é na igreja, assim é no trabalho. Quando você diz amém para as coisas que acontecem na sua casa, você está concordando com tudo que está sendo feito. E se der bom, amém. E se der ruim? Se der ruim, aí acabou. E nesse caso, não vai dar bom, tá? Já adianto para vocês, como cristão, eu sou cristão desde o ano de 2000 e tenho aprendido muito a palavra de Deus, tá? Já me desviei, já voltei, já fiquei de banco, já voltei, já fiz coisas erradas, já fiz coisas boas, estou aqui, permanecendo cristão em todas elas, mas eu já vi muitas coisas acontecendo e eu digo para vocês, não é bom guerrear contra Deus, não é. Eu tentei ser forte, mais forte do que Deus, eu não consegui, tá? Um só, eu sou um, não consegui, quase levei minha família toda para o buraco por conta das minhas decisões de não querer seguir mais ao Senhor. Então, Deus não precisou nem guerrear comigo, só de eu ter ficado longe dele já foi o suficiente para mim me dar muito mal na minha vida. Então, toma cuidado com o que você tem visto ou ouvido. Não tolere isso. Tome sua posição como cristão, ore, jejue pelo Brasil, jejue por Israel, ore por Israel, interceda e abençoe o povo israelita. Tá? Esse é o podcast. Espero ter ajudado. E, claro, nós queremos abençoar as pessoas. Talvez você tenha a sua visão, você pensa diferente de mim. Volto a dizer, não precisa criticar aqui se não for produzir nenhum fruto. Se quiser me dizer alguma coisa para que eu possa dizer no próximo podcast, uma crítica construtiva, pode enviar lá nos comentários, eu vou ouvir, vou ler e vou fazer o possível para responder, para colocar aqui no podcast, no próximo episódio, algo que você escreveu lá. Bom, Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau!